Terça-feira, 18 de novembro, está no ar o Câmara em Destaque. Até às 6 da tarde, você me acompanha aqui pela tela da TV Câmara, no canal 6.3, na rádio 105.5 e também, é claro, pelas redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. E na edição de hoje você confere como foi a sessão plenária desta terça-feira. A Câmara Municipal de Manaus participa de auditoria externa da ISO, uma audiência pública sobre o Plano Municipal de Turismo e ainda encerramento do curso de Marketing Digital promovido pela Escola do Legislativo. Tudo isso e muito mais agora no seu Câmara em Destaque. Boa tarde. Você confere como foi a sessão plenária desta terça-feira. Os destaques foram voltados a esclarecimentos sobre a reforma da Previdência e prestação de contas das emendas parlamentares. Terça-feira é dia de grande expediente. A sessão plenária é dividida em 3 blocos, em que cada parlamentar inscrito pode discursar sobre assuntos de relevância para a sociedade manauara. O vereador Gilmar Nascimento explicou a importância da aprovação da reforma da Previdência dos servidores públicos municipais, que seguiu para a sanção do prefeito na última segunda-feira. Primeiro, a reforma da Previdência, ela não é uma decisão, vereador Elan, uma decisão discricionária, ou seja, é oportunidade, oportuno e conveniente para o prefeito. Na realidade, o prefeito tem o dever de fazer. Primeiro, a nossa reforma da Previdência ela está atrasada há 7 anos, porque a reforma da Previdência aconteceu com a emenda constitucional número 103 de 2019, que alterou o artigo 40 da Constituição, exigindo dos entes federativos que fizessem cada um as suas reformas, respeitando o federalismo, mas, acima de tudo, que fizessem suas reformas para evitar problemas fiscais de desequilíbrio atuarial e financeiro. Manaus veio, durante esses 7 anos, buscando administrar esse desequilíbrio, porque nós temos o fundo da Previdência e o fundo financeiro. E no fundo financeiro, nós temos aí um déficit muito grande. Moral da história, com tudo isso, que impulsionou fazer com que a Prefeitura mandasse uma proposta de reforma da Previdência para esta casa. E nós recebemos e nos debruçamos sobre ela. E eu digo de verdade para os colegas que eu nunca estudei tanto como eu estudei nesse período desses 83 dias. Porque eu fui buscar, vereador Mitoso, desde 1923, com a lei Eloy Chaves, quando os ferroviários criaram um instrumento chamado CAP, Caixa de Aposentadorias e Pensões para os Ferroviários. E essa Caixa de Aposentadoria e Pensão foi o embrião da Previdência, dos regimes. Depois os outros, cada uma categoria foi criando o seu CAP, e nós tínhamos muitos CAPs, muitas caixas de aposentadoria e pensão. E começou a haver uma desigualdade, uma desproporcionalidade. E aí a gente tem todo um histórico, quando surge o IAPAS, quando surge o INPS, quando funde IAPAS com INPS, cria o INSS, e de repente nós passamos a ter um fundo, ou seja, a Previdência Social. O vereador revelou os levantamentos financeiros envolvidos na tomada de decisão da casa. Foi levantado que, se a Prefeitura não tomar uma medida esse ano, ela tem que desembolsar, fazer um aporte de mais de 210 milhões de reais para ajudar a pagar a Previdência dos servidores. De onde saem os 210 milhões? Sai justamente do Tesouro de outras políticas públicas, infraestrutura, educação, saúde. Aí nós vamos ter complicações com a parte de aplicação do plano de cargos, salários, sustentabilidade do próprio sistema. No ano que vem, já seriam 330 e poucos milhões. E até onde foi feito
o levantamento, em 2038 nós teríamos aí 939 milhões de reais retirados do Tesouro justamente para aportar. Hoje nós temos aproximadamente 9.500 servidores aposentados e pensionistas, vereador Joelson. Dos 9.500, pela legislação nossa, que ela é muito benéfica para os servidores, somente 1.500 contribui para a Previdência. Só contribui para a nossa Previdência quem ganha acima do teto do regime geral, 8.157. E só paga do que exceder. O prefeito não mudou isso, continua do mesmo jeito. Mas só que sair de 9.500, só 1.500 contribuem. E de repente, nós vamos tendo as consequências que nós estamos vivendo, exigindo que a prefeitura faça a reforma para que a gente consiga trazer o equilíbrio. E assim foi feito. O vereador Sérgio Baré revelou as reverberações da não aprovação da lei, ressaltando a relevância da legislação. O descumprimento das determinações constitucionais previstas na Emenda Condicional 103 poderá sujeitar o ente federativo a quê? A perda da regularidade previdenciária perante a Secretaria de Previdência. Ainda segundo as recomendações do Conselho e do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e Previdência, o ente federativo que possui regime próprio de previdência social deverá assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial previsto no artigo 40 da Constituição Federal, nos termos do parágrafo 9 do artigo 9 e da Emenda Constitucional 103, aplicáveis a esses entes que não obedecer às recomendações previstas na Lei 9.717, de 27 de novembro de 98, que seu descumprimento vai implicar em que o ente federativo vai sofrer suspensão de transferências voluntárias da União, poderá ser impedido de celebrar acordos, contratos, convênios, empréstimos e financiamentos e mais. Como Vossa Excelência mesmo já disse, vai ter suspenso o direito de empréstimo em instituições financeiras federais. Ou seja, somado a tudo isso, ainda tem a realidade do fundo financeiro local, que é deficitário. Somente este ano, no exercício de 2025, a Prefeitura de Manaus, através do Tesouro Municipal, vai aportar mais de 210 milhões de reais para assegurar o pagamento dos aposentados e pensionistas de hoje. E nós sabemos, quem estudou a matéria sabe, que esse déficit é crescente a cada mês e a cada ano, podendo chegar a quase R$1 bilhão em 2038. Ou seja, inviabilizando o aporte financeiro do município, o que colocará em risco o pagamento dos aposentados e pensionistas de hoje e do futuro. O grande expediente é ainda um momento para prestação de contas. Dessa forma, os parlamentares relataram apoio ao esporte e destinação de emendas para atletas, com destaque para o jiu-jitsu. Um aviso que eu venho daqui, que eu tenho sido cobrado muito, é para o pessoal do esporte, especificamente o jiu-jitsu. Conversei com o prefeito esses dias também. Então, ano que vem, vai ter novamente a seletiva municipal para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que geralmente acontece em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Coisa que vem acontecendo desde o início da gestão do prefeito Davi Almeida. Então, esse projeto é do Executivo Municipal, custeado tanto pelo Executivo Municipal como com parte das minhas emendas parlamentares, onde cada atleta que vencer a seletiva, ele vai ganhar a passagem, ida e volta, quer seja para o Rio ou para São Paulo, para disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, e vai ganhar também R$1.000, que é para custear a sua inscrição, a sua alimentação, enquanto estiver em viagem para outro estado. Eu pratico Jiu-Jitsu há quase 40 anos, e aqui quem está falando é um praticante, um amante do esporte, que já competiu fora também, que muitas vezes tinha que viajar de cargueiro. Para quem nunca viajou de cargueiro, aqueles cargueiros da FAB,
não tem nem poltrona para sentar, a gente senta tipo numa rede, uma gaiola no formato de rede, e vai balançando, a gente ia balançando até o Rio de Janeiro, sem lanche, muitas vezes até sem água, e com a passagem só de ida, até conseguir uma passagem de volta para poder voltar para cá, para o Amazonas. Então, assim, eu lembro que lá atrás, antes de eu ser vereador, eu sempre tive esse sonho, de o dia que eu conseguisse chegar aqui, sentar nessa cadeira de vereador, ter esse projeto. A gente sabe que um atleta profissional, um atleta de alto rendimento, para ele se manter do esporte, às vezes ele tem que ter uma vida profissional paralela. Então, nessa mesma esteira do seu pronunciamento, da sua atitude, também destinei um valor correspondente a R$100 mil para reforçar e garantir a possibilidade dos nossos atletas irem lutar os campeonatos importantes. Isso não tem a ver somente com campeonatos, tem a ver com a possibilidade de tornar cada dia mais forte o esporte, principalmente o jiu-jitsu, porque a gente sabe o quanto ele é importante na criação das nossas crianças, dos nossos jovens e, no fim, dos nossos atletas profissionais. As atividades no plenário Adriano Jorge retornam nesta quarta-feira, com o pequeno expediente e as votações de novos projetos de lei na ordem do dia, aprimorando as leis para melhor atender a população manauara. E a Câmara Municipal de Manaus iniciou mais um ciclo das certificações ISO 9001 e 14001. A casa é pioneira na região e está entre as poucas do país a manter simultaneamente os dois selos que atestam qualidade nos processos e responsabilidade ambiental. Acompanhe na reportagem. A auditoria externa começou logo cedo na Câmara Municipal de Manaus. O processo verifica se a casa continua atendendo os requisitos das certificações internacionais ISO 9001, voltado para a gestão de qualidade, e ISO 14001, que trata do sistema de gestão ambiental. A Câmara foi pioneira na região norte ao conquistar as duas certificações. Hoje chega ao 5º ciclo consecutivo, mantendo a regularidade das boas práticas, mesmo com as mudanças de gestão. Então, essa é mais uma auditoria de manutenção do certificado. Essa auditoria agora, por ser periódica ou de manutenção, ela vai focar em alguns processos, não todos do sistema, porque, pela regra, então, apenas se vê todo o sistema quando é uma recertificação. Então, essa auditoria ela tem como foco ver o quanto a empresa, no caso a Câmara, a instituição, é merecedora de manter esses certificados. Tá? E ela é feita de uma forma amostral, com visitas em loco, em cada processo, e o pessoal vem fazendo um bom trabalho. Então, muda a gestão, muda a casa, mas as pessoas que vão entrando ou vão ficando, elas são, digamos assim, integradas nesse sistema e continuam, né, respondendo adequadamente e mantendo a certificação, né, com as boas práticas, tanto ambientais quanto na qualidade. Durante 3 dias, todas as diretorias e setores vão passar por esse processo de auditoria. São visitas técnicas, entrevistas com servidores e a verificação de práticas como coleta seletiva, controle de documentos e ações de sustentabilidade. Tudo para garantir que a casa mantenha os padrões internacionais exigidos pelas normas ISO. A diretora-geral da Câmara, Elane Alves, destacou o esforço conjunto das equipes alinhado ao planejamento estratégico da gestão. Nós sempre priorizamos, né, toda a excelência do nosso comprometimento com a casa, né, para melhor servir a sociedade manauara, e a gente vem trabalhando de forma árdua, né, sempre no cumprimento de todas as legislações vigentes, né, da gente manter, na realidade mantendo as nossas certificações, as nossas ações, nosso planejamento estratégico. Então, cada diretoria aqui, cada setor, né, cada servidor é envolvido nessas ações, de maneira da gente poder seguir, né, criteriosamente com isso. E nós somos bem confiantes, porque a gente sempre vem mantendo esse nosso comprometimento, o comprometimento da gestão do nosso presidente vereador Davi Reis, é de seguir todas as ações desse planejamento estratégico para a gente poder ter êxito, né, nas nossas ações, tanto quanto a impactos ambientais, né, a gente tanto, olha aí, ó,
Câmara Municipal de Manaus, aí a gente adotando as nossas garrafinhas, ou seja, são todas as ações do nosso presidente vereador Davi Reis para que a gente tenha êxito, né, nesse compromisso com a nossa gestão estratégica. As certificações internacionais acompanham a Câmara desde 2014, no caso da ISO 9001, e desde 2015 com a ISO 14001. Elas garantem a eficiência nos processos internos e reduzem impactos ambientais, fortalecendo a gestão pública. É o principal benefício da ISO 9001, que a gente consegue fazer todo o trâmite processual do que a gente precisa fazer da nossa mão de obra, do nosso serviço, caminharem pelos setores de forma efetiva, sem retrabalho, sem aquela burocracia que já é comum do serviço público em outros pontos, mas que a ISO consegue reduzir. Então a gente consegue entregar mais rápido para a população, justamente pela integração desses setores. A primeira etapa da auditoria acontece na Diretoria de Infraestrutura, responsável pelas licenças operacionais e ambientais da casa, junto com a Diretoria de Saúde, que atuam de forma integrada com o sistema. Ao final do processo, a Câmara receberá o relatório que indica se mantém ou não os certificados, algo que, pela trajetória de responsabilidade e organização, já é tradição dentro da instituição. E a Câmara Municipal de Manaus realizou na segunda-feira uma audiência pública para tratar sobre o Plano Municipal de Turismo. A audiência pública contou com a participação de autoridades e pessoas ligadas ao turismo na cidade de Manaus. A intenção desse encontro aqui na Câmara Municipal de Manaus foi para debater o Plano Municipal de Turismo de maneira a contribuir para o desenvolvimento da cidade, organizar melhor e direcionar as ações turísticas de forma sustentável e estratégica. Esse plano, na verdade, ele já vem desde o início do ano sendo trabalhado. Nós trabalhamos numa parceria com o SEBRAE, que contratou um consultor que elaborou para nós todo um processo de oficinas dentro da metodologia ZOP, para que nós pudéssemos trabalhar com todo o trade turístico, as academias, toda a cadeia produtiva do turismo, trazer informações, trazer contribuições para esse plano. Além disso, nós nos debruçamos tecnicamente para que nós pudéssemos olhar outros planos, inclusive o Plano Nacional de Turismo, para que nós pudéssemos trazer novas informações para esse plano. O que acontece? Hoje esse plano ele já está robusto, então nós temos a possibilidade de contratar uma especializada a partir dessa audiência pública, porque nós queremos legitimar na Casa do Povo e trazer para que as pessoas possam entender que nós passamos pela Casa Parlamentar e aí contratar essa especializada para que ela possa consolidar o plano e nos entregar, se Deus quiser, aí numa expectativa até março de 2026. O Plano Municipal de Turismo estabelece diretrizes para melhor aproveitamento dos atrativos turísticos de Manaus, valorizar a cultura e contribuir também para melhorias na infraestrutura do município e, consequentemente, aumentar a atratividade de Manaus como destino para os turistas do Brasil e do mundo todo. Nós entendemos que, se nós não fizéssemos uma audiência pública, poderíamos ter problemas futuros, porque aí nós não daríamos a condição dos entes que envolvem essa pauta tão importante que é o turismo, de se expressarem. E a audiência aqui nós vamos ouvir tanto os entes do Estado quanto também do município, todos foram convidados a falarem e estamos muito interessados em saber das contribuições que cada qual pode fazer para que esse plano do turismo da nossa cidade em si esteja bem robusto, atendendo a todos os âmbitos, digamos assim, do turismo. Além da audiência pública, a Comissão de Turismo e Relações Internacionais da Câmara Municipal de Manaus já realizou diversas ações voltadas para o fortalecimento do setor aqui em Manaus. Tivemos semana passada um exemplo, Colônia Japonesa, um bairro novo surgindo na cidade. Temos agora, por exemplo, também um novo consulado na cidade, o consulado do Cazaquistão, ação que também estivemos próximos. Sobre o turismo, nós enviamos emendas para que Manaus estivesse instalada nas principais feiras do Brasil. Tivemos a IBTM, a BAV e também Festures.
além de tantas outras ações que nós atendemos fazendo as reuniões na Casa Legislativa para ouvir as pessoas, como essa audiência pública. Essa não é a primeira audiência que fazemos. Sempre estamos atendendo a todos os entes com respeito ao turismo e relações internacionais, pois entendemos que Manaus é uma cidade plural, uma cidade forte, dinâmica, de um povo querido, acolhedor, mas também quer ser participativo. E a Câmara Municipal de Manaus realiza ações de saúde masculina em alusão à campanha Novembro Azul. Lidiane Castro é quem tem os detalhes. A Câmara Municipal de Manaus promove nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, uma ação voltada para a saúde masculina. Para trazer detalhes sobre essa ação, eu converso com a diretora de saúde aqui da Casa Legislativa, Hanan Awad. Diretora, é uma ação voltada para o público masculino e o que será oferecido? A gente vai ter uma ação voltada ao Novembro Azul, vamos ter testes rápidos, vacina e atendimento médico. Ela vai dar orientação e vai encaminhar os pacientes para fazer exame para prevenir a próstata, enfim, detectar se tem algum problema, é isso. E a gente sabe que os homens, eles têm uma dificuldade maior de buscar ajuda médica, por isso o motivo desta ação. A gente está aqui para acolher, né? A gente sabe que o homem, ele demora, ele vai geralmente quando já está nas últimas, então a gente quer fazer um convite, né? Venha compartilhar com essa nossa ação de prevenção. Faça parte, não tenha medo, não é um bicho de 7 cabeças. E aí vocês vão ter uma orientação aqui. Quem tem dúvidas pode vir, pedir orientação da doutora, ela vai estar aqui. E eu convido a todos, a toda a comunidade em geral e todos os servidores. Muito obrigada, diretora, pelas informações. A gente lembra que essa ação acontece nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, aqui mesmo na Câmara Municipal de Manaus, no bairro Santo Antônio. Então, você da comunidade, você servidor, venha e participe, porque saúde é sempre importante e se cuidar também é mais importante ainda. Eu volto com você, Stephanie. E o Câmara em Destaque fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.